Olá pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Eu vou lançar uma sequência de vídeos chamado 10 Minutos de Consciência. A ideia é que eu consiga produzir esses vídeos com uma certa regularidade e que durante 10 minutos a gente fale um pouco sobre ciência. Então o tema de hoje está bastante relacionado com a publicação da semana passada do Choosing Wisely Brasil. Evidência para quê? Meu paciente melhora e ele gosta dos tratamentos. Vamos começar entendendo como é que o nosso cérebro funciona, como é que o nosso cérebro analisa o mundo. Né? Quantas letras B a gente consegue ver nessa imagem? Né? A gente consegue ver uma, duas, três, quatro, cinco letras B. Ou seja, o seu cérebro ele percebe essa imagem e julga que isso aqui são letras B. No entanto, ele não consegue entender a influência dessa mancha, né? Quando na verdade o que a gente está vendo é isso. Ou seja, o nosso cérebro, de maneira muito rápida, ele julga essa imagem e diz que isso para a gente são letras B. O mesmo acontece quando, por exemplo, a gente precisa tomar uma decisão de que caminho a gente vai escolher para ir para o trabalho, por exemplo. Imagine que você tenha uma rota A, que é mais curta, e uma rota B, que é mais longa. E você estima uma probabilidade, né? Então você olha ali que horas que você está saindo de casa e você estima uma probabilidade que, bem, eu tenho 30% de chance de pegar um trânsito pesado e eu tenho 70% de pegar um trânsito mais leve, né? Pegar menos trânsito. Então você tem ali a probabilidade de 30%, de 70% e um tempo estimado para cada uma das rotas, né? No entanto, quando a gente coloca a probabilidade total para a rota A e para a rota B, a gente tem esse resultado, né? A probabilidade final. A probabilidade final da rota A e da rota B, elas são muito parecidas, né? No entanto, o nosso cérebro ele não consegue fazer essa análise de probabilidade considerando todos os fatores presentes para essa tomada de decisão. E quando a gente fala de tratamento, tratamento é probabilidade. A gente deve começar a entender que tratamento significa qual é a probabilidade que eu tenho de ofertar benefício para o meu paciente e qual é a probabilidade de que eu estou gerando dano nesse meu paciente. Então a balança ela deve sempre pesar para o benefício e eu só consigo saber o benefício que eu estou ofertando para o meu paciente, né? Primeiro, eu só consigo saber se eu estou ofertando benefício e o quanto eu estou ofertando de benefício com base no que existe hoje de publicações de ensaios clínicos e de revisões sistemáticas. Eu só consigo identificar se existe benefício e quanto de benefício com base nesses estudos. E, na verdade, a gente tende a superestimar os benefícios das nossas condutas. Né? Então, na prática clínica, a gente tende a superestimar que a nossa conduta ela realmente é muito boa, que ela traz muito efeito para o nosso paciente e a gente subestima dano. Ou seja, a gente acha que determinada intervenção não está trazendo risco nenhum para o paciente. Né? E dano aqui significa dano físico, dano social, dano emocional, dano social, dano econômico. Então, tudo isso é dano, e não somente dano físico. Tá? A gente tende a pensar, no nosso cérebro também tende a pensar de maneira linear. Ou seja, ou sim ou não, ou é ou não é, ele não consegue pensar de maneira probabilística. Ou seja, imagine que existe um paciente com uma dor lombar, uma intensidade de dor 7, que é submetido a um tratamento, e esse paciente melhora. O que a gente conclui? Que o paciente melhorou porque ele recebeu o tratamento. Na verdade, o tratamento faz parte de um processo, né? Faz parte de um fator. A gente deve começar a entender que esse paciente chega, ele recebe um tratamento, ele melhora, mas ele melhora por uma combinação de fatores. E o tratamento é uma dessas bolinhas aqui, e que pode nem ter tanto efeito assim na vida do paciente. Então, quando a gente fala de componente de melhora, a gente tem ali presente história natural, a gente tem regressão para a média, a gente tem o efeito Hawthorne, o efeito placebo e o efeito do tratamento, que é esse pouquinho aqui em cima. Quando a gente fala em história natural, por exemplo, a gente tem o exemplo da dor lombar aguda. A curva prognóstica da dor lombar aguda é que esse paciente vai melhorar. Ou seja, independente do tratamento, ele vai melhorar. Qualquer tratamento que seja feito aqui não significa que esse paciente melhorou
porque ele recebeu o tratamento. Melhorou porque ele ia melhorar, porque a história natural de uma dor lombar não específica é que ele vai melhorar. Esse paciente tende a regredir para a média, né? Ou seja, ele tende a voltar ao que ele era antes. O efeito Hawthorne significa que esse paciente ele vai falar que ele melhorou em consideração ao terapeuta, né? A tudo que o terapeuta está fazendo por ele. O efeito placebo que está presente em qualquer intervenção que seja feita a esse paciente e o próprio efeito do tratamento. Ok, mas eu vejo meu paciente melhorando. Na verdade, a experiência clínica ela não consegue quantificar o que a gente está vendo. A gente não consegue contar isso no nosso dia a dia. A gente tende a lembrar aquilo que confirma a nossa crença. Ok, mas meu paciente pede para usar determinada intervenção. A gente tem um sistema de saúde baseado na prática do fazer. Ou seja, o paciente pede porque é assim que todo mundo faz. Aí o profissional de saúde tem a obrigação de esclarecer os pacientes sobre risco e benefício de tratamento, assim como o prognóstico. Ok, mas essa explicação é coerente. O tratamento do paciente tem uma explicação coerente. Essa conduta tem uma explicação coerente. Mas coerência não significa verdade, e muito menos efeito clínico. Foi publicado esse estudo na JAMA, com mais de 1.200 pacientes, em que foi criado uma situação hipotética de um paciente com infarto, em que ele tinha, os pacientes iam escolher para ele dois tipos de intervenção, uma intervenção medicamentosa ou a cirurgia. No entanto, a cirurgia não tinha evidência de benefício. Um grupo não recebeu essa informação, que a cirurgia não tinha evidência de benefício. O outro grupo recebeu alguma explicação que a cirurgia não tinha evidência de benefício e o outro grupo teve uma explicação detalhada que a cirurgia não tinha evidência de benefício. O que aconteceu? Os pacientes que não recebiam informação nenhuma escolhiam, naquela situação hipotética, a cirurgia. Enquanto quem recebeu explicação, seja ela detalhada ou menos detalhada, maior parte optava por não escolher a cirurgia. Então, esse paciente ele acaba melhorando, ele acaba, mudando a sua forma de ver o tratamento quando ele é explicado sobre a intervenção. Então, se a intervenção não tem benefício, ele pode optar por não receber essa intervenção. E o tratamento acabou de ser lançado no mercado. A gente vê isso com bastante frequência. Tratamentos que são lançados no final de semana e que são colocados na prática clínica mesmo que não tenham sido testados ainda. Se a gente pensa isso para droga, né, uma medicação ela leva muitos anos e passa por muitas fases de teste até chegar ao público final, até chegar ao paciente. Só que na fisioterapia, por exemplo, isso não acontece. É lançada uma intervenção, essa intervenção já é aplicada no paciente. Para chegar ao paciente, uma droga, segundo o site lá da FDA, ela leva 12 anos para que ela passe por todas essas etapas e gasta-se em torno aí de 350 milhões de dólares. Então existe aí um processo grande, né, de 12 anos para que essa droga chegue ao mercado. Enquanto a gente vê intervenções da fisioterapia chegando aí, né, numa semana para o paciente. E a gente precisa entender a complexidade envolvida no efeito do tratamento. Ou seja, mesmo eu aplicando o tratamento no paciente, ele tem aqui uma chance de não melhorar. Né? Ou seja, isso é chamado de número necessário para tratar. Mesmo que eu aplique o tratamento no paciente, existe a probabilidade desse paciente não receber o benefício. Né? Então, uma parte aqui recebeu o benefício por conta do tratamento, outros melhoraram porque iam melhorar de qualquer maneira e outros não melhoraram mesmo tendo recebido o tratamento. Então, para a mensagem para casa, eu vou aplicar em meu paciente aquilo que tem mais probabilidade de dar certo. Eu vou afirmar ou fazer um diagnóstico quando a probabilidade é alta daquela doença. O raciocínio clínico, que se baseia em evidências, é probabilístico. E usar a evidência não garante melhora, mas garante que estou ofertando mais benefício do que risco e aumentando a probabilidade do meu paciente de melhora. Queria agradecer novamente. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Valeu, galera!